Olá, meus irmãos, graça e paz. O noivo lhe será arrancado. Nessa ocasião, jejuarão. Qual ocasião? Então nós vamos falar sobre isso aí, que é uma introdução, né? Nós vamos falar sobre o jejum, um pouco mais, né? Vamos falar um pouco mais sobre o jejum, sobre essa prática judaica, essa prática legalista, né? Que é um conceito da lei de Moisés. Então, isso tem um fundo escatológico também. Então, no final aqui nós vamos apresentar algumas passagens que prova, né, que tudo aconteceu no ano 70 DC. Como sempre, né, toda a escatologia, ela, para seguir todos os escritos bíblicos, ela tem que ser preterista. Porque o futurismo não segue nenhuma linha, nem bíblica e nem histórica. Então é muito complicado isso. Então, meus queridos, nós vamos falar sobre esse tema aí. Qual ocasião os discípulos poderiam jejuar? Então, nós vamos falar sobre isso, né? E eu coloquei ali, do lado aqui dessa imagem, desse prato aí, tudo já estava preparado para as bodas. O noivo estava presente, então tudo já estava preparado para as bodas. Mas, dentro do estudo futurista, o noivo nem veio ainda, nem há salvação, ninguém pode dizer que é salvo, porque se o noivo não veio ainda, ninguém pode dizer que é salvo. Então nós vamos falar sobre isso aí também. Vamos começar aqui, meus queridos, o texto-chave, né? O texto de abertura aí, que está no livro segundo escreveu Marcos, o livro histórico, Marcos, capítulo 2 e o verso número 18. Ora, os discípulos de João Batista, eles eram o quê? Gentios? Ou eram judeus? Judeus. E os fariseus, eles eram gentios? Ou eram judeus? Judeus. Né? Então, essas duas turmas aqui, dentro do judaísmo, eles estavam praticando o jejum, que era uma prática entre eles normal. Né? Uma prática que eles faziam rotinamente. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos, Jesus, não estão jejuando. Por quê? Você não é judeu, Jesus? E os discípulos não são judeus? E os fariseus não são judeus? E João Batista e os seus discípulos não são judeus? E por que vocês não estão jejuando? Por quê? Então, nós passamos desapercebido muitas vezes quando lemos isso aqui. Por quê? Porque é claro que com um véu sobre os olhos você não consegue identificar o que é para nós e o que foi para os judeus da primeira era. Mas hoje, dentro do sistema religioso, é válido tudo. Como se nada tivesse ocorrido naquela cruz. Como se Jesus, o sacrifício perfeito, não fosse perfeito. Essa é a grande questão. Então, meus queridos, olha só a situação aqui dos judeus, né? Os judaizantes daquela época lá, os líderes religiosos, eles, de todas as formas, queriam pegar o Senhor, o Messias, queria pegar ele de jeito, né? Sempre querendo colocar o Senhor na parede, mas o Messias, ele é o próprio Deus. Como que eles iam colocar o próprio Deus na parede, não é isso? Então, meus queridos, olha só. Eu fiz aqui algumas pesquisas sobre o jejum que os judeus praticavam. Como surgiu a prática do jejum judaico? Esse jejum que os evangélicos fazem hoje, que dizem que é para ter comunhão com Deus, a comunhão com Deus, meu querido, vai muito além de um momento de fome. Né? Então, o pôr do sol de 24 de setembro de 2023 dará início ao dia da expiação do judaísmo. Olha aí, tradicionalmente conhecido como Yom Kippur. Então essa era uma prática que os judeus sempre fizeram, porque era uma tradição. Tradição cristã? Não, tradição judaica. Nós não somos judeus, nunca fomos judeus. Nós fomos inseridos nas promessas
por nosso pai Abraão, mas nós não somos judeus. Fomos agregados, nós não nascemos judeus. Quem nasceu judeus foi aquele povo da primeira era. Os judeus de hoje, vocês sabem que os judeus de hoje não é como os judeus de antigamente. Que houve agora um renascimento do Estado, né? Os irmãos conhecem a história lá da ONU, né? Que eles fizeram a união de Estados, né? Mas não é o judeu bíblico. Né? Bem, então essa é uma das datas mais importantes do calendário judaico, marcada por jejum, reflexão, perdão e arrependimento dos erros cometidos no passado, que foram cometidos pelos judeus. Então, meu querido, a reflexão aqui é dos judeus, porque era uma tradição passada de pai para filho, então eles ensinavam, olha, esse jejum aqui é um momento de reflexão, o que nossos pais fizeram no passado. Então nós não temos nada a ver com isso, meu querido. Nada a ver com isso. Mas o sistema religioso, como eles querem impor tradições, não Bíblia, aí nós entramos nesse movimento aí judaizante sem questionamentos, porque não tínhamos o entendimento, não tínhamos a revelação que temos hoje. Graças a Deus que nós temos o entendimento dado pelo Cristo hoje. Graças a Deus por isso. Então, essa era uma data de reflexão, perdão, arrependimento dos erros cometidos no passado. Né? Notamos também outras aplicações do jejum. Por exemplo, Davi. Davi ele fez o jejum. E um dos jejuns que marcou mais na história do rei Davi foi quando o profeta disse que o filho dele iria morrer. Jejuou, planteou, chorou, jogou cinza na cabeça, mas aquilo que Deus determinou está determinado, meu querido. Você pode ficar uma semana sem comer. Se o Senhor determinou, está determinado. Se não, pode esquecer. Você não vai ter esse jogo de sentimento com Deus. Deus não é homem. Deus não tem sentimentos. Então você acha, vou ficar sem comer e vou ficar sem beber. E Deus olhou para mim e falou assim, coitadinho, toma a bênção. Não. Com Deus não tem isso, meu querido. Com Deus não há espaço para barganhas e nem para sentimentalismo. Não. Deus ele é eterno nas suas promessas. Deus ele é perfeito nos seus planos e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nada, meu querido. Nada que Deus determinou pode ser frustrado. Então nós temos esse entendimento aí, descansamos desse entendimento. Olha, meu querido, vamos parar para pensar um pouco. Yom Kippur, que é uma tradição que até hoje os judeus praticam, o jejum, que é o dia da expiação. O dia da expiação para mim foi na cruz, o dia da expiação de todas as coisas. Quando tudo foi consumado ali e o Messias disse, está consumado, tetelestai. Dívida paga, não tem mais dívida nenhuma. O Senhor perdoou ali os pecados, o pecado original, né, o pecado bíblico, né, não obras da carne. Né? Então ali foi consumado tudo. Tudo foi consumado na cruz. Então não temos que expiar por coisa nenhuma. Nós temos sim que seguir aquilo que o Evangelho nos mostra para viver nas obras que antemão foi preparada para nós andarmos nela, as boas obras. Então, meu querido, não é que nós praticamos obras para ser salvo. Não, nós praticamos porque somos salvos, temos a consciência que somos salvos. Então, essa consciência de você ser salvo é uma consciência de uma pessoa que teve a mente lavada pelo lavar regenerador da palavra. Então, nós, meu querido, não praticamos as obras porque queremos barganhar com Deus. Senhor, vou fazer esse favorzinho aqui para um irmão aqui e eu sei que o Senhor vai também me retribuir. Não, nós fazemos porque somos já salvos. E a salvação não está nessas mãos e nem nas suas. Porque não é por mérito humano, é por graça, favor imerecido. O que é um favor imerecido? É que o Senhor olhou para mim e para você, viu que não éramos merecedor, mas pelo amor que só provém dele, o amor verdadeiro, o amor completo, não o amor fingido, não o amor humano, não o amor carnal, mas o amor do eterno por nós, ele diz assim, não, eu vou te salvar. E não porque você fez algo para mim, não, por graça, favor imerecido. Então, meus queridos, nós descansamos nesse evangelho tranquilamente.
Então não tem por que você se desesperar. Não tem por que você ter medo do Satanás, do inferno. Porque, meu querido, aquele que está em Cristo, não há condenação para os que estão em Cristo. Ah, irmão, mas aí fica difícil, né? Porque como que eu vou crer em algo que eu não estou vendo? É claro, meu querido, essa é a fé. Abraão creu porque viu? Não. Ele creu porque o dom, ele é considerado o pai da fé. Ele creu naquilo que o Senhor disse que nem ele viu. Eu vou te levar por caminhos que você nunca viu. Então, essa é a fé que o Senhor espera dos seus filhos dentro da nova aliança. Entendeu? Porque não é aquela fé de conquistas como os judeus praticavam. Não. Então, meu querido, é difícil ter comunhão sem estar dentro de quatro paredes? É difícil? É claro que é difícil, porque nós aprendemos nossa vida toda a somente encontrar Deus lá. Isso foi embutido aqui na nossa mente em toda a nossa criação. Nossos pais, nossos antepassados, todos eles seguiram uma tradição que se você não tiver em um lugar, quatro paredes, você não esteve com Deus. Então esse é o entendimento tradicional. Não é o entendimento que o Evangelho do Cristo traz dentro das cartas do apóstolo. Então, meu querido, é difícil? É difícil. Mas você tem que pedir a Deus essa fé, porque foi uma promessa que ele fez lá antes da cruz. A uma mulher samaritana, quando ela indagou o Senhor, falou assim, olha, nós adoramos a Deus no monte. Vocês, judeus, adoram em Jerusalém, ou seja, no templo. Qual é o lugar para se adorar a Deus? O Senhor falou, nenhum nem outro. Por quê? Porque chegará um momento, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é você depender de um local. Se fosse assim, importante para Deus, não cairia, meu querido. Ou Deus não teria poder para impedir os soldados romanos de invadir Jerusalém e tocar no templo precioso dos judeus? Você acha que o Senhor permitiria o templo, a casa dele cair? Claro que não, porque o Senhor não habita em templos. Aquilo ali era um monumento histórico. Um monumento era o ápice da lei. Então, meu querido, se fosse para adorar a Deus, buscar Deus em montes, em templos, jamais o Senhor permitiria o templo cair. E o templo caiu justamente para isso, para entrar o conceito da nova aliança, para entrar os ensinos que o Senhor deixou aqui através do apóstolo Paulo. É difícil, claro que é difícil. Mas essa é a fé que o Senhor busca encontrar em nós. E essa é a fé, meu querido, que é um dom que só Ele dá. Então é mistério, meu querido. Eu não estou aqui para dizer quem tem e quem não tem essa fé. Isso aí é uma coisa do Espírito. É uma coisa que eu tenha que dizer, você tem, você não sei o quê, você é um eleito, você é o filho da perdição, você é isso. Não, eu não estou aqui para falar quem é e quem não é. Eu estou aqui para mostrar o que o Evangelho diz. Só isso. Então, olha só, Yom Kippur, o dia da expiação, é o dia mais importante do judaísmo e marca o fim de um período de 10 dias, conhecido como dias de temor. Então, meus queridos, quando você entra no Google, ali você vai fazer algumas pesquisas sobre jejum, sobre esses conceitos aí judaicos. Meu querido, o que tem ali, meu querido, ali dentro de conceitos, de ideias, filosofias humanas, dizendo, o jejum é você que determina o dia, é você que determina a quantidade de dia. Não, meu querido, o jejum havia uma determinação ali. E era ali, categórico ali. Tinha data e tinha hora para começar e terminar. Não era assim bagunçado, não. Meu querido, a lei era severa. A lei era dura de se cumprir. Por isso que os judeus andavam em condenação. E hoje a condenação é pior, porque a condenação é aqui hoje. As pessoas vivem uma vida de condenação. Não posso isso, não posso aquilo. Se eu for, o diabo pega. Se eu fizer isso, Satanás alcança. E por aí vai, meu querido. O medo que o sistema colocou, pregnou, né?
essas filosofias, mitologias gregas dentro da nova aliança. Nós estamos aqui para mostrar isso. Então, meus queridos, vejam os ensinamentos. Eu pesquisei alguma coisa aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Vejam os ensinamentos que são passados hoje. Agora, olha só, meu querido, olha a mente dessa pessoa que escreveu esse texto aqui. Eu não vou falar o nome porque não convém, né? Mas só para você entender a mente de uma pessoa que tem um véu religioso sobre os olhos, sobre a cabeça, não consegue pensar, não consegue examinar o que realmente as escrituras dizem. Olha aí, olha só o pensamento dessa pessoa. Agora o Espírito Santo foi enviado e a cada dia estamos sendo capacitados para entender. Vírgula. Conhecer e estarmos mais semelhantes a Jesus. Ponto. Agora conseguimos entender o que ele falava. Mas ele não está mais andando entre nós. Ah, meu querido, como que não? Para você ver, vai até bem assim. No começo você pensa que é um ensinamento legal, né? Tá, o Espírito Santo foi enviado a cada um que estamos sendo capacitados. Beleza, ele está nos capacitando cada dia, né? Há um crescimento. Conhecer e estarmos mais semelhantes ao Senhor Jesus. Claro, quanto mais você consome o Evangelho, mais você vai se parecer com o dono do Evangelho, que é Cristo. É claro, né? Agora conseguimos entender o que ele falava, mas ele não está mais andando entre nós. Claro que está, meu querido. Claro que está. E há provas contundentes aqui. Há várias passagens aqui. Eu poderia citar aqui, de frecha aqui, 1 de Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois morada e habitação do Espírito Santo, e que o Espírito habita em vós? É porque ele faz essa separação, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então são 3 Deus separados. 2 está lá no céu e 1 está aqui na terra. Não é isso, meu querido. Não é isso. Como se diz, esse conceito trindade, né? Essa filosofia trindade, isso é uma furada, meu querido. Isso é antibíblico. Isso não existe, né? Isso aí são os papas que trouxeram esse conceito aí. Então, agora que podemos ter comunhão com ele, ele não está mais fisicamente entre nós. Claro que não, ele é espírito. Ele não é carne mais. Ele foi carne no tempo dos judeus, naquela era. Mas em Atos 2, quando ele foi tomado aos céus, já não há mais um corpo. Claro que não, né, meu querido? Né? Então, agora que entre nós, somos como namorados à distância. Olha só, meu querido, que loucura isso. Como que somos namorados, meu querido, por distância? Olha só. E no final disso tem comentários. Olha, que texto precioso. Que texto precioso, meu querido. Como que uma pessoa pode dizer que nós estamos namorados à distância? O que é isso, meu querido? Não existe isso. Olha aí. Né? Estamos namorados por distância. Quando ele estava em nosso meio, ele nunca esteve no nosso meio. Jesus de Nazaré não, esteve no meio dos judeus. Né? Hoje é o Cristo ressuscitado, o Espírito que habita nosso espírito. É uma diferença muito grande aí. Então, mas agora que ele se foi, conseguimos perceber o quanto que sua presença valia para nós. Como assim, meu querido? Então quer dizer que nós não temos a presença do Cristo em nossas vidas? Nós não temos a presença do próprio Deus, que é a manifestação Jesus de Nazaré? Meu querido, aquele homem, Jesus de Nazaré, ele era uma manifestação em carne do próprio Deus. O Espírito que habita em nós é o próprio Deus. Não tem esse negócio, meu querido. Isso aí são construções negativas do verdadeiro Evangelho. Não tem, não entra nesse engodo não, meu querido. Não entre. É isso que Deus quer do ser humano. Fazer o bem ao próximo. Se cada um, meus queridos, desses que entregam toneladas e toneladas de dinheiro na mão desses homens aí que estão enriquecendo à torta e à direita, se cada um fizesse a sua parte individualmente, ajudando o próximo, o mundo seria bem melhor. E não haveria esses homens aí, né? Chega tão com papas aqui de tanto que não trabalha, só quer viver de dízimo e oferta. É lamentável isso, viu? Muito lamentável. Continuando aí. Um outro erro grotesco. O verdadeiro jejum é aquele que sente saudades de Jesus. Olha, meu querido. Quando você sente saudade de Jesus, você faz um jejum. O que é isso, né, meu querido? O que é isso?
Olha o que eles estão ensinando para as pessoas. E quando você entra nos comentários, se diz assim, olha que maravilha esse ensino, hein? Aprendi demais. Aprendeu o quê, meu querido? Como que você faz um jejum porque está com saudade de Jesus? Então você está negando que ele habita o teu espírito? Está com saudade de Jesus, meu amado? O que é isso? É brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira. Mas a Bíblia diz isso? Diz. Não diz. Então por que eles ensinam essas coisas? Isso é um tropeço, meu querido, para a pessoa que quer avançar na graça e no conhecimento. Isso é um tropeço. Sai fora, meu querido. Sai fora desses ensinos. Olha aí, jejum é praticado pelos da lei. Jejum é praticado pelos da lei. Era um ato de humilhação, sacrifício, olha aí, tudo mérito humano, né? Olha aí, você se humilhava, você se sacrificava, insistência por um milagre urgente. Tudo isso aí você vê no conceito religioso de hoje, meu querido. Olha aqui, Pérola da Graça. O próprio Jesus de Nazaré afirmou que não veio para nenhum de nós, somente ao povo judeu. É isso mesmo, meu querido Wilson. Né? Ele falou assim, ó, eu vim, senão apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré, ele veio unicamente para os judeus e voltou em juízo para os judeus. E no ano 70, quando ele estabeleceu a graça por completo, aqueles que não eram judeus, mas foram alcançados pela pregação dos apóstolos do apóstolo Paulo, nós fomos inseridos nessa promessa. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Ou seja, não éramos judeus, nunca fomos, mas pela graça fomos alcançados também, digamos assim, de tabela. Então esse é o ensinamento. Esse é o verdadeiro conceito bíblico. Né? Então, olha só, jejum é prática pelos da lei, era um ato de humilhação, sacrifício e insistência por um milagre urgente. Jesus, ele fez o jejum perfeito de 40 dias. E na sua morte cravou na cruz todos os ritos mosaicos. Então, meu querido, Jesus fez jejum, vou fazer também. Mas foi de 40 dias. 40 dias. Você vai fazer também o jejum de 40 dias? Mas Jesus não fez só jejum. Ele foi também circuncidado na carne. Você também vai ser circuncidado na carne? Porque se você tem que seguir o exemplo de Jesus, é em todas as coisas. Quem era Jesus de Nazaré? Um judeu. Um judeu totalmente judeu. Nascido de mulher, nascido sob lei. Então, quando você vê Jesus de Nazaré praticando um rito judaico, é porque ele precisava ser o homem perfeito, precisava mostrar ser o homem perfeito. E os judeus não eram perfeitos por causa da lei, porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Então o Senhor veio para cumprir a lei no lugar dos judeus, e quando ele cumpre toda a lei, ele na cruz grita, tetelestai, dívida paga. Pagou a conta, acabou. É a mesma coisa de eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida, não consigo pagar. Alguém vai e se compadece de mim e fala assim, não, vou pagar essa conta no lugar do irmão Orlando, né, porque ele não consegue pagar. Talvez o salário dele é baixo, as condições financeiras é baixo, então eu vou pagar, eu vou me compadecer. Então essa pessoa vai lá e paga a minha dívida. Aí eu vou lá, nesse local, e quero pagar a conta. E ele diz, olha, essa conta foi paga. Alguém veio aqui no seu lugar e pagou. Ah, não, mas eu quero pagar, porque eu quero pagar. Não existe isso, meu querido. Como que alguém paga a sua conta e você vai insistir em pagar? Não tem lógica, né? Claro que você vai agradecer. É claro que você vai dizer, ó, não conheço essa pessoa que fez isso, mas obrigado por ter pago a minha conta. O mínimo que vai acontecer comigo é eu fazer isso com o próximo. Essa pessoa nem me conhece, mas se compadeceu. Foi assim que aconteceu com os judeus. Muitos nem conheciam Jesus de Nazaré, a pregação que os fez conhecer, e ele pagou uma conta por todos, até por aqueles que nunca viu a face de Jesus.
Aí você vai dizer assim, não, eu tenho que pagar o preço. Então você está desmerecendo o sacrifício de Cristo na cruz. Isso é o que mais faz os evangélicos. Quando ele diz assim, tem que pagar o preço, irmão, hein? Tem que pagar o preço. Que preço tem que pagar? O preço que Jesus pagou na cruz? Foi só aquilo que ele fez para você imitar ele? Ninguém sobe na cruz, meu querido, para derramar seu sangue por ninguém. Ninguém faz isso. Só o próprio Deus fez isso, meu querido. Olha aí. Jesus disse que os seus discípulos só iriam jejuar nos dias em que o noivo seria tirado. Que no momento em que o noivo estava andando com eles, não seria necessário, pois ele estava junto. Está entendendo? Jesus estava se referindo a que tempo? Qual o tempo desse jejum que os judeus, os discípulos iriam praticar? Ele falou assim, enquanto o noivo está presente, não pode, não é nem uma questão de querer, não pode. Jesus de Nazaré falou, não pode, o noivo estando presente, não pode. E por que que os discípulos de João jejuavam? E por que que os seguidores dos fariseus jejuavam? Jesus não estava lá, mas ele estava em uma matéria carnal. Ele não estava ali de uma forma espiritual e ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se ele estava ali com os discípulos, ele não poderia estar com João Batista lá e nem com os fariseus lá. Ou ele está com os fariseus, ou ele está com João Batista. Ou ele está com João Batista, ou ele está com os discípulos. Então, num momento ali, em sua matéria carnal, que era ele estava limitado pelo véu, que é o seu corpo, então ele não poderia estar em todos os lugares. Por isso que ele diz, enquanto o noivo está presente, ou seja, o noivo estava presente dos discípulos, então eles não poderiam jejuar. Nós olhando para esse conceito aí, o tempo que Jesus estaria ausente era quantos dias? 3 dias, que era a morte de cruz. Nesses dias, sim, os discípulos tinham que jejuar, porque é um momento de luto, é um momento de tristeza, é um momento de penar. Pérola da Graça colocou um comentário aqui. Na verdade, os ensinamentos religiosos são de ingratidão, pois Cristo pagou a dívida de pecados, mas eles dizem que precisamos fazer jejum e oração e se batizar nas águas para adquirir perdão. Pois é. Só que são esses conceitos que os pais das igrejas, validaram. O Cristo, na cruz, ele desvalidou esses conceitos. Então, o sistema religioso, eles querem estar acima de Deus. Eles querem estar acima da aliança nova. Olha aí. Então, somente 3 dias o noivo estaria ausente deles, na sua morte de cruz. Então, nos dias em que Jesus foi crucificado, eles jejuaram sim, pois o jejum é um símbolo de tristeza, ou porque se perdeu alguma coisa, ou por ter perdido uma batalha, ou alguma coisa assim, parecido. Então, jejum é um sinal de luto, e era um bom motivo para se jejuar, pois o mestre havia sido morto. Né? Então os discípulos estavam tristes e não tinham motivo para comer. Então se cumpriu o que Jesus havia profetizado, Mateus capítulo 9, verso 15. Né? E o que nós sabemos é que Jesus não ficou para sempre morto. Então, quando você vê hoje, em pleno século XXI, depois de tudo consumado, tetelestai, você vê pessoas praticando jejum. Então nós vemos aí que eles estão indo contra aquilo que foi deixado de ensinamento. O que nós sabemos é que Jesus não ficou para sempre morto. Para o sistema religioso parece que ele está morto ainda, né? Porque se ele não habita em nós não somos morada dele, não somos templo dele, então vamos jejuar também, né? Então, acabando aqueles dias, Jesus ressuscitou e disse que nunca mais estaríamos sozinhos. Ele disse isso aos discípulos. Vocês nunca mais ficarão órfãos. Porque eu vou ao Pai.
Ou seja, ele voltará a ser aquilo que ele era antes da fundação do mundo. Se assentar à direita, meu querido, é tomar a posição. É tomar o trono de novo. É isso. Não quer dizer que tem um trono aqui para o Pai, tem um trono aqui para o Filho, tem um trono aqui para o Espírito. Não, meu querido. Isso é um conceito religioso chamado Trindade. Três deuses. Então o Senhor disse, nunca mais estaríamos sozinhos. Pois ele estaria conosco para sempre até a consumação do século, como colocou aí o nosso irmão Wilson. Olha só, Marcos capítulo 2, verso 20. Contudo, todavia, virão dias, quando o noivo lhe será arrancado. Essa palavra arrancado também pode se dizer arrebatado. Né? Arrebatado, arrancado, tirado por força. Então, nessa ocasião, jejuarão 3 dias só. Então, se você pesquisar o significado de jejum, na tradição judaica, né, existem várias conotações. Do tipo luto, sacrifício, humilhação, ritual de adoração e etc. Há relatos bíblicos que eles passavam até 3 dias de jejum, por estarem tristes e amargurados, e necessitados de uma providência. Os judeus jejuaram 3 dias, está lá em Esther, capítulo 4, verso 16. Davi jejuou 7 dias, 2 de Samuel, capítulo 12, verso 16 ao 18. Jesus disse em Lucas 5, capítulo 5, verso 33 ao 35. Os discípulos não jejuavam porque estavam com o esposo, Jesus. Mas quando o esposo fosse tirado, ou seja, morto, eles iriam jejuar apenas 3 dias, pois Jesus ressuscitou. Então, a questão é, Jesus está ausente de nós hoje? Não. Então não pode jejuar. Jesus, ele está presente em nós? João, capítulo 14, verso 18 e o verso 23, e Mateus também, capítulo 28, verso 20. Deixa eu ver aqui João 14, deixa eu ver como é que está escrito aqui. João 14, eu vou usar aqui na linguagem de hoje, né, que eu gosto muito dessa tradução. Aqui é Bíblia aberta, viu, meus queridos? É Bíblia aberta, não temos por que ausentar a Bíblia dos nossos momentos aqui, não. Aqui é Bíblia aberta. Né? Olha só. Não vou deixá-los abandonados. João 14, 18. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Voltarei para ficar com vocês. Olha aí, meu querido. Para ficar ou voltar, por voltar e depois voltar? Não. Voltar para ficar. Verso 19. Daqui a pouco o mundo não me verá mais. E eles esperam Jesus vir nas nuvens. Aqui, nessa escrita aqui, o Senhor já falou, ó, daqui a pouco o mundo não me verá mais. Mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. E também tem Mateus 28, deixa eu ver, deve ser a mesma referência, né? 28, 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês, e lembre disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Maravilha, né? Está aí confirmação que não tinha motivo para eles jejuarem mais, porque o esposo estava com eles. Se ele estiver ausente, precisamos jejuar. Se ele estiver presente, não precisamos jejuar. Em Mateus 6, verso 16 ao 18, diz assim, ó, Jesus faz menção do jejum, mas temos que levar em consideração que, quando Jesus falou sobre o jejum, ainda ele estava na dispensação da lei de Moisés. Esse é o ponto que você tem que levar em consideração. Tudo aquilo que Jesus fazia, fazia conforme a lei de Moisés. Ele veio para cumprir a lei. Então, quando você faz um jejum e diz assim, mas Jesus jejuou, eu vou jejuar também. Mas no contexto aqui histórico de Jesus, ele só praticava o jejum? Não. Ele praticava muitas outras coisas. Né? Por exemplo, ele falava com judeus que eram praticantes do jejum. Por que há tantos encargos
para servir a Cristo nas igrejas denominacionais? Por que você acha? Porque é uma forma de escravizar, é uma forma de colocar você, como eu falei lá no vídeo, cabestro, né? Que é aquela coisa que eles colocam nos animais para conduzir os animais aonde eles querem. Não estou chamando ninguém de animais, né? Estou falando que é uma simbologia que é usada dentro das Escrituras. Então, meus queridos, o interessante é que antes do primeiro concílio de Jerusalém, queriam introduzir costumes judaicos aos cristãos gentios. Olha só. Então houve um concílio para chegarem a uma conclusão do que era para praticar e o que não era. Está lá em Atos capítulo 15, do verso 1 ao 29. Eu vou ler aqui só alguma coisa aqui, meus queridos, para não ficar muito longo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 1 em diante. Vamos ver aqui. Não vou ler muito não. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados. Esse é o conceito judaico, né? O judaísmo aqui querendo colocar sobre os gentios leis, né? Sendo que o próprio Deus não colocou leis sobre os gentios, mas sim sobre os judeus. Então, como manda a lei de Moisés? Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. A igreja aqui, meu querido, não é um templo religioso não, tá? A igreja aqui são os irmãos que deram crédito à pregação do Cristo. Verso 3 diz assim, ó. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem, eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando com os não-judeus que estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Verso 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelo apóstolo e pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que o espírito farisaico está dentro das igrejas de hoje também, tá? Que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Olha aí, meu querido. Os líderes de hoje fazem isso, igualzinho os fariseus. Querem obrigar os não-judeus, que todos aqueles brasileiros não são judeus. Como que os líderes de hoje querem fazer os brasileiros andarem como judeus? É o espírito da manipulação, que operou nesse tempo aqui de Paulo e também opera nos dias de hoje. Olha aí. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Olha, Deus não fez acepção de pessoas. Mas existe isso dentro das chamadas igrejas. Demais. Eles fazem acepção até se você não for do rol deles. Se for de outra denominação, eles já começam a olhar meio atravessado. Não aceita que você vá lá. Não aceita que quem está lá venha para cá. Quer dizer, eles aceitam que saia de lá para cá. Né? Mas sair daqui para lá, eles não são muito fã, não. Né? Então, ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova? Colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo. E essa carga em nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Está vendo, meu querido? O apóstolo Pedro aqui ele tinha consciência de que não poderiam colocar um jugo que nem eles poderiam suportar e colocar sobre os não-judeus. Então veja só, meu querido. Depois os irmãos podem ler aí mais à frente aqui, que eu li até o 10 só.
Mas os irmãos podem ler aí, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 1 ao 29, tá bom? Então, ficou estabelecido o quê? Não vamos impor encargos aos gentios. Atos, capítulo 15, verso 28. A única coisa que vamos exigir é que se abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos dos Apóstolos 15, verso 28 ao 29. Era isso que eles iam exigir unicamente dos não-judeus. Então, somente isso que foi decidido no concílio da igreja em Jerusalém. Não é a igreja católica, a igreja que se reunia no tempo dos apóstolos, tá? Então, os apóstolos não nos impôs, quer dizer, nós gentios, né? Entrando aqui no contexto, né? Nós não somos gentios. Não há mais gentios, né? Só há um povo só. Então, os apóstolos não nos impôs a praticar jejum judaico, guarda de sábados, dízimos, circuncisão e etc. Tudo isso eram conceitos da lei de Moisés, que não cabe a nenhum líder hoje impor a você. Então, às vezes, aceitamos por muito tempo isso, por falta de revelação, por falta de conhecimento. Mas, graças a Deus, o conhecimento chegou e nós falamos não a esse sistema enganador. Então, veja só, meu querido, que o apóstolo Paulo, ele aplicou aqui uma dura aqui no apóstolo Pedro. Né? O apóstolo Pedro passou um carão aqui. Está lá em Gálatas 2,14. Então, Gálatas 2,14 está assim, ó. Se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeu, por que queres obrigares os gentios a viverem como judeus? Então, nós fazemos essas perguntas também hoje. Quando nós observamos dentro desses locais que era para pregar o evangelho do Cristo, eles estão pregando cartilha judaica. Quando você vê um homem titulado de pastor pegar Malaquias 3,10, que é conceito da lei de Moisés, e diz assim, ó, você tem que dizimar assim como dizimava aqui os judeus. Então, meu querido, tem que falar não para esses homens. Nós não estamos debaixo da antiga aliança. Debaixo da antiga aliança, sim, esses preceitos e obrigações eram colocadas. E os judeus tinham que fazer por obrigação, né? Nem porque gostava. Ah, eu vou trazer o meu dízimo aqui de coração. Não, era obrigatório. Nenhum judeu praticava leis por gostar, não. Era obrigatório. Ou senão, ó. Então hoje eles querem fazer brasileiros andar como judeus. Isso é um absurdo. Isso é vergonhoso demais. Homens que se dizem doutores em divindade, são semideuses, né? Isso é um absurdo. Esses homens não têm entendimento. Não tem. Antônio José, Jesus de Nazaré fez a prática do jejum porque era obras da carne e da lei. É isso aí, irmão Antônio. Bem colocado aí, viu? Maravilha. Raimundo Nonato, os religiosos não têm Jesus com eles, porque vivem esperando a volta de Cristo. Pois é, ficou bem explícito que só haveria necessidade de jejuar se o esposo não estivesse presente. Resumindo, né? Entretanto, sabemos que hoje, na nova aliança, Cristo não só está conosco, como também está em nós. Então, se nós temos essa convicção, então nós nos direcionamos a nossa mente de Cristo ativada, né? Nós direcionamos a Marcos capítulo 2, que diz acerca do jejum. Se o noivo está presente, não pode jejuar. Se você tem a convicção, como eu tenho convicção, de que Cristo não somente está conosco, mas em nós, não posso jejuar. A não ser que o jejum ele é mais poderoso do que a presença de Deus em nossas vidas. Aí sim. Porque se eu sou morada e habitação do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 3,16, e lá na frente em Hebreus também diz que nós somos a casa de Deus, então Deus estando em nós não tem poder para nos fazer ter comunhão com Ele? Precisa golpear a carne? Ah, meu querido, que Deus é esse que um jejum de 2 horas, 3 horas vai nos fazer forte, sendo que o próprio Deus, o próprio poder, power, está em nós? Complicado, né? Pérola da Graça. Se Cristo habita em nós, por que será que os religiosos vivem esperando a sua volta? Uma boa pergunta.
É uma boa pergunta, meu querido. Eu queria saber eu também. Olha só, meu querido, se fosse para praticar um jejum nos dias de hoje, o jejum que agrada a Deus é esse aqui, ó, que eu vou ler. Isaías 58, verso 3. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Olha o questionamento. Um religioso fanático, ele é capaz de fazer questionamentos a Deus. Colocar Deus na parede. Eu determino. O Senhor vai fazer. O Senhor vai curar hoje. Às 8h05, Deus vai fazer milagre. Vai nada. Vai nada. Ali é puro teatro. Ali é puro simulação. É um ator bem pago para fingir de doente. Tem aí um homem lá do Brasil, lá, um missionário famoso lá, né? Famoso que eu falo é porque todo mundo conhece, né? Mas famoso. Ele é a noite do testemunho. A noite dos milagres, parece que é isso. Aí aparece um irmão lá, fui curado. Aí o mesmo irmão aparece lá. Ele, umas 10 vezes, a mesma pessoa aparece em vários locais. Parece que quando esse missionário vai, esse homem vai junto com ele. Aí chega lá, ele se mistura na turma e fala, eu fui curado. Aí chega na outra denominação, eu fui curado. Aí fala, eu fui curado. Então, é fácil assim, né? Ele cura tanta gente, mas... Bom, vou nem entrar nesse. Jejuar regularmente se tu não reparas. Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, a nossa vida, né? E tu não tomas conhecimento de tudo isso. Por quê? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, vírgula, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Não adianta, meu querido, você fazer um jejum e você não dá um testemunho de cristão. Não adianta. Deixa os funcionários sem pagamento, passa a mão no pagamento dos funcionários. Era para pagar 100, paga 80, sendo que esse abençoado deu uma boa produção para você. Então não adianta você querer dar uma de religioso. Não adianta, não funciona isso com Deus. Não funciona. Então faz jejum de 3 horas, mas depois passa as 3 horas, come igual um leão. E a carne está aí ativa de novo. Para você ver que é um ritual judaico, é um cerimonial que não tem efeito mais, porque o efeito maior já aconteceu na cruz. Então não tem mais efeito sobre a carne, essas coisas. Porque a lei é praticada na carne. Isaías 58, verso 5. Porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pereça contrito? Incline a cabeça como um junco no brejo? E se deite sobre panos de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Você não vê ninguém, né, fazendo isso, né? Um pano de saco. Você vê lá, o pessoal parece que está indo para um desfile de moda, né? Diz que está jejuando. Mas não adianta, meu querido. Deus não se emociona com essas coisas, não. Então, pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento. Ora, é isso que chamas jejum e dia agradável a Iau? É isso que você pensa que é um jejum para Deus? Continua aí, Isaías 58, 6. Não! Olha o que Deus fala aqui pela boca do profeta Isaías. Não! Isaías 58, verso 6. Nada disso. O jejum que desejo, o jejum que eu quero que você faça, até nos dias de hoje, meu querido. Isso aqui foi escrito no Antigo Testamento, mas isso serve de lição, sim. Olha aqui. Ó. O jejum que desejo não é este, que vocês fiquem sem comer. Vocês ficam com essa cara amarrotada aí, não. Não é isso. Que te liberte das amarras, da malignidade e da injustiça. Que desfaças as ataduras da opressão. Que ponhas em liberdade os oprimidos. E o que mais o sistema religioso faz hoje é oprimir pessoas. E estão jejuando. E que despedaces todo o jugo. O sistema religioso não, ele coloca você sobre o jugo. Ele não despedaça o jugo. Ele põe você sobre o jugo. Continuando, Isaías 58, 7. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto?
Ah, isso eles não fazem não. Eles fazem o jejum. Eles ficam sem comer, mas dar o alimento ao próximo eles não fazem. Não dá, para Deus não dá. Você vai aí ficar sem comer, vai ficar aí, vai até contrair aí como é essa doença aí que dá, uma gastrite profunda, ficar sem comer. Não, meu querido. Coma bem e ajude o próximo a comer também. Abrigar o pobre desamparado, você não faz, né? Mas quer fazer o jejum. Vestir o nu e o sem teto, isso você não faz, mas quer fazer o jejum, né? Quer ficar sem comer, né? É fácil, né? Não sai sacrifício do seu bolso, né? Ao próximo, né? Que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo. Meu querido, o que há de pessoas que dão as costas às pessoas e estão de jejum? Está lá de jejum, mas está com o envelope cheio para entregar na mão desse homem intitulado de pastor, para enriquecer o cofre dele. E o desamparado estava lá, passou por ele. Hipócrita, hipocrisia isso. Olha o 8 aí, ó. Quando fizeres assim, olha, quando vocês fizerem assim, tá? Não é ficar sem comer, não, é assim. Quando você valorizar o próximo. Então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahweh guardará a tua retaguarda, ou seja, você vai estar bem guardado, protegido, porque você está andando em boas obras, que foi estabelecida de antemão, antes da fundação. Algumas traduções que nos mostram Jesus como esposo. Não sei se os irmãos já encontraram aí na Bíblia, mas existem algumas traduções que não fala noivo, já fala logo, já está cumprindo já a profecia, esposo. Vanilda Lima, o sistema religioso não acreditam que Jesus reconstruiu a sua igreja em nós. Por esse motivo, eles necessitam de templos. Olha aí. Bem colocado aí, irmã Vanilda. Bem colocado aí. Deixa eu continuar aqui a leitura aqui. Antônio José está colocando: todos que roubam muito no Brasil ficam famosos. É bem verdade isso, né? Tem muitos aí, apóstolos aí, né? Vendedores de feijão. Tem mais. Então, algumas traduções que nos mostram Jesus como esposo. Marcos capítulo 2, verso 19. Essa tradução aí, meu querido, deixa eu ver qual foi a tradução que eu encontrei essa. Então, meu querido, a tradução aqui que eu achei é a tradução Almeida, revista e corrigida 1969. Né, que está a sigla aí, ó, RC69. Então, nessa tradução aqui, você encontra a substituição aqui de noivo por esposo. Aqui, ó, Marcos 2,19. E Jesus lhes disse: podem, porventura, os filhos das boldas jejuar, enquanto o esposo está com eles? Entretanto, quem tem consigo ao esposo não podem jejuar. Simples. Então você crê que o Cristo está em você? Ah, não, o Cristo está lá no céu, quem está comigo aqui é o Espírito. Mas quem é o Espírito? Com E maiúsculo. Não é o próprio Deus? E quem é Jesus? Não é a manifestação carnal do próprio Deus encarnado? E o Verbo estava com ele, e o Verbo se fez carne, e o Verbo é Deus. Então, meu querido, tem que, examinar mais as Escrituras para não cair nessas falácias do sistema religioso, porque eles estão ganhando muito dinheiro com esse engano aí, sendo fortalecido pelos próprios membros, porque eles dizem amém, não abrem as Escrituras quando eles... E existe um grande perigo, porque quando eles estão pregando, eles pegam um versículo ali, só um versículo só, às vezes não lê nem o versículo todo. Fala, irmão, vamos ler aqui Atos 2, a parte A do versículo 1. Aí eles pegam aquilo ali e falam, pode fechar a Bíblia agora, irmão. Aí fechou a Bíblia, já era. Fechou a Bíblia, já era. Porque aí, aquilo ali só vai ser só uma introdução. Aí ele vai lá para Moisés. Ah, porque Moisés atravessou o Mar Vermelho e Faraó foi coberto de água. E aí foi lá para Juízes lá, né? Sansão e Dalila. Aí depois vai lá e derruba as muralhas de Jericó de novo, porque as muralhas já estão em pé outra vez, né? Mas ele leu Atos. Mas ele só usou uma vírgula do versículo. E aí começa a falácia, as historinhas para boi dormir.
E você com a Bíblia fechada, com a mente na mão deles, né? Porque você entrega para eles assim a sua mente. Fala assim, é isso aí, pastor, ungido. Aí começa a contar a história. História hebraica, judaizante. Aí você com a Bíblia fechada, o que ele fala não tem como você contextualizar na hora, porque ele já partiu para outro lado já, ele abriu em Atos, foi lá para Moisés. Aí faz aquela bagunça na sua cabeça e você, o véu vem, cobre sua cabeça, sem deixar você pensar, os olhos estão tapados também, né? Porque o véu, ele cobre os olhos e a cabeça. Pronto, você é uma presa fácil. Aí vai ali 1 hora, 40 minutos de engano. Sai de lá com o quê? O véu. Aprendeu o que de Cristo? Nada. Aprendeu de Moisés, aprendeu de Sansão, aprendeu de Davi, aprendeu de um monte de gente, menos de Cristo. E onde está o evangelho aí? Não tem. Então, 3 dias ou 2000 anos que você vai jejuar? Porque se o noivo não está conosco, então tem 2000 anos aí para jejuar, direto. Mas não foi 2000 anos, foi 3 dias a ausência do próprio Deus em nossas vidas. Em nossa vida, que eu falo contextualizando, né? Então, todos iriam jejuar? A pergunta que eu faço é, todos iriam jejuar até a volta de Jesus? Como o sistema futurista prega? Pérola da graça. Não necessitamos do jejum para estarmos na presença do Altíssimo, pois Cristo já habita em nós e o teu poder se manifesta em nossa vida. É isso aí, meu querido. 100%, irmão Wilson. Olha aqui, meu querido. Os futuristas acreditam que Cristo ainda não retornou. E, por fim, passagens como essas das 10 virgens os ajudam a manter suas convicções de pé. No entanto, vamos notar evidências claras de apoio de que a parábola não se refere ao nosso futuro, mas sim para a vinda do Filho do Homem no ano 70. Que a parábola das 10 virgens é a mesma parábola do joio e do trigo. Né? Há uma semelhança grandíssima. Então, o casamento do noivo ocorre depois que a cidade é destruída. Está lá em Mateus capítulo 1 até o verso 7. E isto segue o mesmo padrão que encontramos em Apocalipse 18 e capítulo 19. Quando a cidade meretriz, que é mistério, né? Babilônia, é destruída. Então nós vamos ler essa referência aqui, Mateus 22, verso 1. E eu vou ler aqui pausadamente para os irmãos verem que isso aconteceu no ano 70. Está bem explicado. Mateus capítulo 22, verso 1. E respondendo Jesus, tornou-lhe a falar por parábolas. Parábolas, ok? É um ensinamento aqui, ele usando aqui simbologias, né? Dizendo, verso 2, semelhante o reino dos céus será como a um certo rei que fez bodas a seu filho. Tratando aqui do Criador, né? Que enviou o seu filho. Verso 3, e mandou aos seus servos que chamassem os convidados às bodas e não quiseram ir. Aqui é a pregação, né? Aqui foi o momento que os discípulos foram evangelizar aquela geração. Só para contextualizar com os irmãos aqui, para os irmãos entrar no texto. Mateus 22, 4. Outra vez, pois, mandou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, vedes aqui, meu jantar tenho aparelhado. Meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está preparado, vinde às bodas. Por isso que eu coloquei lá, na capa, né? Coloquei lá, tudo já estava preparado para as bodas. Mas eles esperam ainda essas bodas acontecer, né? Esse é o problema. Mateus 22, verso 1. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo, verso 5, mas os convidados nem deram atenção. Eles não deram atenção, meu querido. Não deram atenção. Muitos ridicularizaram, muitos perseguiram os discípulos, né? Nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, uns para o seu campo, outros para os seus negócios, verso 6. E outros ainda atacando os servos. Perseguição. Isso aí os fariseus faziam. Os anticristos, né? Que era contra a pregação do Cristo. Inimigos de Cristo, né? Todos aqueles que se colocam inimigos de Cristo são anticristos, né? Então havia muitos inimigos de Cristo ali, dos cristãos. Né? Paulo mesmo, quantas vezes ele não foi pego aí
Fizeram até um jejum, os judeus, né? Fizeram o jejum para matar Paulo. Pois é, olha o jejum aí. E outros ainda atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Martírio. Aconteceu o martírio ou não aconteceu o martírio? Aconteceu. Verso 7. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Ah, aqui está, meu querido. Aqui está, e eu passava desapercebido aqui sem ver. Enviou o seu exército, apesar que foi o exército romano, mas tudo debaixo do comando do Altíssimo. Assim como Deus usou a espada de Nabucodonosor, assim como Deus usou a espada do rei do Egito, assim como Deus usou a espada de muitos outros inimigos que levou os judeus a ficar ali em, como fala, cativeiros. Deus usou, meus queridos, a mão dos reis para disciplinar o seu povo também. Essa é a soberania de Deus. Então, Deus enviou o seu exército. O exército romano, pelas mãos do general Tito, aniquilou e incendiou-lhes a cidade. Isso está lá em Lucas, capítulo, acho que é capítulo 21, parece, Lucas 21, 20. Mas quando viu de Jerusalém cercada de exércitos, lemos aqui, né? Exércitos, aqueles que negaram o convite do casamento, né? Das bodas, o exército foi enviado. Mas quando viu de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Verso 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E aí vai o relatório. Né? Então Apocalipse capítulo 18, verso 8. Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome. Tudo isso aconteceu no ano 70. Eles foram encurralados, né? A cidade foi cercada pelo exército romano, e ali eles esteve ali cercando a cidade, e a fome tomou conta daquele povo, a ponto deles comerem a sola do sapato, o couro do escudo. As mulheres grávidas comiam os fetos, né? E por aí vai, meu querido. Um momento de tribulação aconteceu ali. E eles esperam essa tribulação nos dias de hoje. Né? Interessante isso, né? Fome, e o fogo a extinguirá. E extingou. A cidade foi tomada por fogo e o templo caiu. Foram consumidos por fogo. Os reis da terra que com ela se prostituíram e aproveitaram do seu luxo, se desesperarão e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Ó, meu querido, segundo o historiador Flávio Josefo, foi tanto o incêndio aqui que as pessoas que viam a cidade nunca poderiam imaginar que já houve habitação naquele local, porque o fogo consumiu totalmente aquele local. Assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Verso 10. Aterrorizados por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão: ai, ai, da grande cidade Babilônia, a cidade forte. Como foi que apenas uma hora chegou a tua condenação? Ou seja, num piscar de olhos. Assim como o ladrão em uma noite. Olha só, meu querido. Gálatas capítulo 4, verso 9 e 10. Né? Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Então o apóstolo Paulo, meu querido, aqui, ele está dando uma dura nos irmãos de Gálatas, porque eles conheceram o evangelho do Cristo. E rapidamente já estavam voltando de novo para as leis judaizantes. Homens querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja de Cristo. Rapidamente. Eles são feras. Eles não esperam, não. Então, se Jesus não veio ainda, ninguém pode dizer sou salvo. Você pergunta para uma pessoa, você é salvo? Eu sou salvo.
Ué, se Jesus não veio ainda, como é que você é salvo? Tem até aquele jargãozinho que eles falam no meio das reuniões, né? Quem é salvo aqui, diga amém. Aí eles dizem, eu sou salvo, amém, pela fé. Não é pela fé não, Jesus não veio ainda. Então é complicado, né? As pessoas falam as coisas, não sabem nem o que está falando. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Só uma vez ele foi oferecido, não vai ser mais. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado. Então, se ele vir, não é para tirar pecado mais. Aí você pergunta para uma pessoa hoje, ele diz assim, irmão, você é pecador? Eu sou. Você tem pecado? Tenho. Então complicou, né? Porque Jesus, quando vir, ele não vem para tirar pecado, não. E se ele vem para não tirar pecado mais, então você vai ficar. Complicado, né? É complicado. Você diz que tem pecado. Ok? É o que você diz, né? Irmão, somos pecadores. Ué, você é pecador? Mas aqui está dizendo que na vinda dele ele não virá para tirar pecado mais. E aí? Aí é complicado, né? Aí é complicado você dizer assim, Maranata vem Jesus. Maranata vem Jesus para me deixar para trás. Porque você está dizendo que tem pecado e ele vai vir, não é para tirar pecado mais? Não é isso que está escrito? Olha aí, ó, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados. Tirou. Os líderes de hoje dizem que não tirou, que continua por aí. Tem pecado, irmão? Tem pecado, sou pecador. Vai ficar. Então, no sacrifício de Cristo, ele ofereceu-se em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. E o que ele vem fazer aqui, irmão Orlando? Juízo contra Israel. Mas para trazer salvação aos que guardam. Salvação do quê? Salvação da tribulação. Quem não creu foi condenado. Condenado a quê? A tribulação. E quem creu foi salvo. Salvo do quê? Da tribulação. Que aconteceu no ano 70. Só para você lembrar, meus queridos, que essa carta aos Hebreus ela foi escrita meados de 64, ano 64 até o ano 68, antes do acontecimento do ano 70, que foi a destruição total da cidade e a queda do templo. Romanos capítulo 13, verso 11. Pérola da graça. Se o pecado ainda existe, Cristo terá que vir pela terceira vez no mundo em carne, né? Em carne. Né? Porque tem que haver o derramamento de sangue de novo, né? Espírito não pode derramar sangue. Jesus de Nazaré, o próprio Deus, ele se manifestou em carne, né, no corpo de Jesus de Nazaré, o véu, né? Então, pela terceira vez no mundo, pois somente ele pode perdoar e pagar pecados. Pois é. Aí complicou, né? A terceira vinda do Messias em carne. É. Então, Romanos capítulo 13, verso 11, olha aí, meu querido. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Olha, preste atenção, vocês futuristas. Preste atenção nisso que eu estou lendo. Romanos, capítulo 13, e o verso 11. Façam isso, vírgula, compreendendo o tempo em que vivemos. Ponto. Chegou a hora. Olha aí, meu querido, o apóstolo Paulo falando aos ouvintes lá de Roma. Chegou a hora, irmãos de Roma. Chegou a hora de vocês despertar do sono. Olha, acorda, viu? Irmãos de Roma, acordem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quanto tempo foi, meu querido, que eles creram nessa pregação? O apóstolo Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco. Eu não tenho aqui a data certa não, mas foi 2000 anos? No momento em que Paulo foi pelo caminho de Damasco até o ano 57, que é o ano da escrita aqui da carta aos Romanos? Aqui no máximo, aqui, meu querido, foi aí, vamos colocar aí 20 anos. Por baixo aí, né? Vamos colocar 20 anos aí, que foi o tempo que Paulo conheceu o Cristo ressuscitado. 20 anos, meu querido, para 2000 anos? Então não é. Agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ué, se ele creu 20 anos, nós estamos 2000 anos, então não é o mesmo tempo, né? É claro que aqui, meu querido, quem recebeu aqui a visitação do Filho do Homem nas nuvens, que é o juízo, né? Vir sobre as nuvens é juízo, quebra, né, o sistema futurista no meio, na emenda, né? Olha só, 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia.
Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer. Olha aí, e eles estão dizendo que a graça acabou no ano 70, né? Tem muitos que falam, tem muitos que entram nos comentários, mas a graça foi para o ano 70. No ano 70 acabou graça, acabou igreja, acabou Deus, acabou tudo. Só tem ateu agora. Para com isso, né? Olha só, para uma herança que jamais poderá perecer. Então, se não vai perecer, não vai perecer. Né? Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Verso 5. Que, mediante a fé, essa fé aqui é dom, que só Deus pode dar, e ele dá quem ele quer, não é por mérito humano, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Até chegar à salvação. Prestes a ser revelada no último tempo. E nós sabemos que eles estavam vivendo os últimos tempos. Na descida do Espírito sobre os judeus, em Atos 2, o apóstolo Pedro falou, nós não estamos embriagados não. Isso é para que se cumprisse a profecia de Joel, que nos últimos dias isso iria acontecer. Então, os discípulos daquela geração já estavam vivendo os últimos tempos. E a datação dessa carta aqui foi em 61, entre 61, que é o ano, a 62. Olha só, meu querido. 61 a 62. E a consumação de tudo aconteceu no ano 70. Então, você vê que para eles estava próximo. Agora, outro ponto aqui bem interessante. 1 de Pedro. E nós vamos encerrar aqui. 1 de Pedro, a mesma carta, né? Primeira carta de Pedro. No capítulo 4 agora, no verso 17. Olha só, entenda isso. Deixa eu ler aqui o comentário do nosso irmão Elias Paulo. 1 de João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. É isso aí, irmão Elias Paulo. Em outra tradução, 1 de João 3,4, deixa eu ver aqui, 1 de João 3,4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Olha aí. Essa é a versão King James. Então, por isso que o apóstolo João, ele fala assim, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Por que ele disse isso? Porque todos os judeus cometiam a transgressão da lei. Eles transgrediam. Não tinha um judeu que não transgredisse a lei. Então não tinha nenhum judeu para dizer assim, eu não transgrido a lei. Então todos transgrediam a lei, os judeus. Então não poderia dizer, eu não tenho pecado. Claro que tem. Transgride, por isso que o Messias teve que vir para pagar o preço que os judeus nunca pôde pagar. Homem nenhum pode pagar preço, né? Então 1 de Pedro 4,17. Pois chegou a hora, chegou a hora lá no ano 61, que é a datação da carta aqui do apóstolo Pedro. Ele escrevendo aqui aos irmãos no ano 61 a 62. Ele falou para eles lá. Nós estamos no ano 2024, hein? O apóstolo Pedro falou isso para os irmãos lá da primeira era lá. 1 de Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Qual era a casa de Deus aqui, meu querido? Os judeus, o templo, tudo isso. Tudo isso está associado. Os judeus da primeira era, porque Jesus de Nazaré veio para os judeus e voltou para trazer juízo contra os judeus também, e veio trazer salvação às ovelhas perdidas da casa de Israel, que deram o crédito à pregação da circuncisão, através dos discípulos. Então, comece primeiro conosco, vírgula. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, meus queridos, está aí. Eu quis trazer essa live de hoje, com esse tema aí. O noivo lhe será arrancado. Nessa ocasião, jejuarão. Qual ocasião? 3 dias, que foi a morte de Cristo. Depois ele voltou, ficou com os judeus ali por um tempo, né? E depois, em Atos dos Apóstolos, ele foi ascendido aos céus e voltou a ser aquilo que ele sempre foi,
o Espírito, o Criador, o próprio Deus. Muita participação aqui do povo, né? Fico muito contente porque é um sinal que pessoas estão despertando do sono religioso. Essa é a nossa intenção, de fazer você acordar do sono religioso, deixar de ser seguidor de homens e seguir somente o Criador. Amém? E ser livre. Ser livre, assim como está escrito lá em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei nessa liberdade e não se sujeitai novamente à escravidão. Então, melhor noite a todos, graça e paz, e até o próximo dia, a próxima mensagem, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.